Sabe, por muito tempo, a lei da atração me parecia mágica, algo que funcionava para poucos privilegiados, mas que, de alguma forma, não engrenava na minha própria vida. Eu visualizava, afirmava, sentia e esperava que o universo agisse. Mas os resultados nunca se materializavam. Eu me perguntava, por que isso funciona para todo mundo, menos para mim? O que estou perdendo? A verdade é, eu estava errado. E isso quase me fez desistir. Minha autoimagem era fraca. Meu paradigma, minha programação interna, me puxava para trás sem que eu sequer percebesse. Eu me via como alguém sem ambição, sem futuro, preso em uma sucessão de empregos sem saída, sem nada de substancial a que me agarrar. Eu não acreditava que merecia algo a mais. Eu cresci com baixa autoestima. Abandonei a escola logo depois da 8ª série. E então machuquei o polegar. Algo tão aparentemente insignificante que poderia esmagar os sonhos de qualquer adolescente. E para mim, simplesmente despedaçou completamente minha visão de futuro. A partir daí, peguei uma série de bicos, trabalhando em fábricas, em postos de gasolina, trocando pneus, lubrificando carros, trocando óleo. Eu literalmente fazia o que aparecia, porque não conseguia acreditar que algo diferente fosse possível para mim. Até que, durante um dos meus momentos mais baixos, algo mudou. Enquanto trabalhava para o Corpo de Bombeiros de Toronto, um colega me entregou um livro, Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill. Eu o li, e foi como se uma faísca tivesse acendido dentro de mim. Pela primeira vez pensei, e se eu pudesse realmente fazer algo significativo com a minha vida? Aquele livro começou a reprogramar minha mente, minha autoimagem, que era tão pequena até então, começou a se expandir. Não era mágica, não era apenas pensamento positivo ou visualização. Era entender que minha identidade, quem eu pensava que era, estava na verdade me sabotando. Eu precisava mudar isso dentro de mim, profundamente. E esse foi o ponto de virada. Se você já tentou a lei da atração e sentiu que ela não funcionou, que você simplesmente não consegue manifestar o que deseja, pode ser que o bloqueio não esteja na própria lei, mas na sua autoimagem. Você já se sentiu assim? Que não importa o quanto você sonhe, algo lá no fundo te diz, eu não mereço isso? Que você fala sobre metas, mas lá no fundo sente que são demais para você? Aqui está uma frase que mudou a minha vida e pode mudar a sua. Não é o que você deseja que te limita, é quem você percebe que é. A realidade do seu futuro é forjada na imagem que você tem de si mesmo hoje. Inicialmente, meus resultados eram decepcionantes. Eu visualizava uma casa, riqueza, liberdade, mas meu paradigma, aquela voz interna limitante, era mais alto e mais enraizado, dizendo-me, você nunca vai conseguir. Aprendi da forma mais difícil que, para manifestar algo realmente grandioso, você precisa ser algo grandioso internamente. Então, se você está aqui agora ouvindo isso, quero que entenda, você não está sozinho. Muitas pessoas estão exatamente onde você está. O segredo não está apenas em visualizar ou acreditar superficialmente. É sobre reescrever sua identidade, transformar sua autoimagem e reconstruir seu paradigma. Nos próximos minutos, quero te mostrar o que descobri, como mudei minha própria mentalidade, como reprogramar o que te impede para que você possa realmente ativar a lei da atração. Não apenas como um sonho distante, mas como uma realidade tangível. Quando finalmente compreendi por que a lei da atração não estava funcionando para mim, tudo mudou. E não foi porque visualizei com mais força, ou repeti afirmações o dia todo, ou acreditei com mais intensidade. Foi porque descobri algo que ninguém nunca tinha me dito. A lei da atração não responde ao que você quer. Ela responde ao que você acredita ser verdade sobre si mesmo. E isso, para mim, foi como um soco no estômago. Eu afirmava que queria prosperidade, mas lá no fundo, ainda me via como o mesmo garoto que abandonou a escola, que vivia pulando de um emprego para outro, que não tinha confiança alguma e que acreditava que nunca seria nada de importante. A lei da atração não estava falhando. Eu era quem estava enviando ao universo uma vibração que gritava, eu não mereço isso.
E o universo responde a quem você é, não ao que você pede. Pense bem, quantas vezes você estabeleceu uma meta, mas lá no fundo, na parte mais silenciosa da sua mente, sentiu que aquilo simplesmente não era para você? Quantas vezes você tentou pensar positivo, mas seu corpo, suas emoções e seus hábitos permaneceram exatamente os mesmos? É por isso que tantas pessoas desistem. Não porque a lei da atração não existe, mas porque não entendem como seu próprio paradigma funciona. A ciência já mostrou que mais de 90% das decisões diárias são tomadas automaticamente, impulsionadas por padrões emocionais e neurológicos que você nem mesmo percebe conscientemente. Como esperar novos resultados sem alterar esse modo piloto automático? E aqui está um ponto crucial. Ninguém pode manifestar algo que exceda a imagem que tem de si mesmo. É impossível. Foi o que descobri. Só comecei a mudar minha vida quando mudei a forma como me via. Foi quando deixei o corpo de bombeiros e encontrei a coragem para abrir meu primeiro negócio de limpeza. Sem experiência, sem treinamento formal e sem nenhuma razão lógica para acreditar que daria certo. Mas algo dentro de mim pela primeira vez me disse: você consegue. E naquele primeiro ano, mesmo sendo completamente iniciante, mesmo com medo, mesmo sem nenhum histórico de sucesso, eu ganhei mais de $100 mil. Isso para alguém como eu naquela época era simplesmente inconcebível. E aqui está algo que muitas pessoas ignoram. A emoção vibra numa frequência mais alta do que o pensamento. Se você diz eu quero prosperidade, mas está vibrando escassez, o universo responde à vibração, não às palavras. Muitas pessoas famosas compreenderam isso profundamente. Um exemplo poderoso é Oprah Winfrey. Ela cresceu em condições extremamente desafiadoras, mas transformou sua autoimagem antes de transformar sua realidade. Ela já carregava dentro de si a identidade de alguém capaz, alguém que merecia mais, alguém que impactaria o mundo, muito antes de qualquer riqueza ou fama chegar. A transformação externa foi simplesmente uma consequência da interna. E se você observar atentamente, notará que isso não é uma coincidência. Estudos de universidades como Harvard e Yale mostram que pessoas que cultivam uma autopercepção mais elevada têm maior probabilidade de alcançar metas financeiras, experimentar bem-estar e manter uma motivação duradoura. Porque o cérebro trabalha para confirmar o que você acredita ser verdade sobre si mesmo. Mas aqui está a pergunta, que realmente importa. O que você tem acreditado sobre si mesmo? Que vibração você tem enviado? Mesmo quando ninguém está olhando, quem você realmente acredita que é? Agora, antes de passarmos para a próxima parte, quero fazer algo importante, algo que ajuda muito o canal e me permite continuar entregando conteúdo profundo como este. Se o que você ouviu até agora está ressoando com você, se você está tendo novas percepções sobre sua própria vida, por favor, clique no botão Gostei e se inscreva no canal. Isso pode parecer um pequeno gesto, mas para o crescimento do canal é monumental. É literalmente o que permite que esses ensinamentos continuem alcançando mais pessoas que precisam deles. E agora que você entende que o problema não era a lei da atração, mas a identidade que te prendia. Na próxima parte, vou te mostrar como mudar essa autoimagem na prática, passo a passo, e como aplicar isso hoje, no mundo real, em situações que quase todo mundo enfrenta. Quando percebi que minha autoimagem era o filtro que distorcia tudo o que eu tentava manifestar, tive que encarar uma dura verdade. A vida que eu tinha era compatível apenas com quem eu acreditava ser, não com quem eu afirmava querer ser. E este é o caso da maioria das pessoas hoje. Não porque sejam fracos, não porque lhes falte talento, não porque não tenham potencial, mas porque carregam uma identidade construída pela dor, pelas dificuldades e por velhas histórias que vêm repetindo para si mesmos desde a infância. A pergunta que me fiz, e que quero que você se faça agora, é simples, mas transformadora. Estou vivendo como a pessoa que quero ser, ou como a pessoa que acredito ser? A maioria das pessoas vive no piloto automático emocional. Acordam preocupados, passam o dia ansiosos,
e vão dormir se sentindo inseguros. E é precisamente esse estado emocional que eles oferecem ao universo sem perceber. Como esperar abundância enquanto vibra medo? Como esperar oportunidades enquanto vibra escassez? Como esperar relacionamentos saudáveis enquanto vibra dúvida, culpa ou exigência? A ciência demonstra isso claramente. Estudos conduzidos ao longo dos últimos anos mostram que emoções como gratidão, segurança interna e senso de merecimento literalmente alteram a química cerebral, aumentando a dopamina e a serotonina, substâncias que melhoram a percepção, a motivação e a tomada de decisões. A lei da atração sempre esteve em sintonia com a ciência da mente. Não é mágica, é congruência. E aqui está algo prático, direto, simples e aplicável. Se você quer mudar sua realidade, precisa mudar os sinais internos que envia a si mesmo todos os dias. Você precisa criar uma nova versão de si mesmo que seja compatível com o que você deseja. Que tal um exemplo do mundo real? Imagine alguém que quer ganhar mais dinheiro, mas toda vez que verifica o saldo bancário, sente aperto, raiva, vergonha. Essa emoção cria um padrão inconsciente que molda pequenas decisões. Evitam oportunidades, hesitam em correr riscos, sentem-se inferiores e, assim, confirmam a própria realidade da qual estão tentando escapar. Outro exemplo, alguém que quer encontrar um relacionamento saudável, mas carrega feridas do passado, teme a rejeição e se compara constantemente com os outros. Mesmo que alguém use a lei da atração para manifestar algo ou alguém, o paradigma, aquele conjunto de crenças que vive nas sombras, vai sabotar tudo. E foi aqui que eu dei a minha grande virada. Comecei a agir como alguém que já era próspero. Não era pretensão, era identidade. Eu me comportava como alguém que valia mais do que eu jamais havia imaginado. Andava diferente, falava diferente, tomava decisões diferentes. A princípio, a sensação era quase alienígena, como se eu estivesse interpretando um papel que ainda não era completamente meu. Mas quanto mais eu vivia daquele jeito, mais a minha mente abraçava essa nova autoimagem. E quando a sua mente aceita, o universo responde. Quero propor um desafio a você aqui, algo simples, mas poderoso. Pelos próximos 7 dias, acorde toda manhã e pergunte a si mesmo: se eu já fosse a pessoa vivendo a vida que desejo, como eu agiria hoje? Em seguida, escolha uma ação que reflita essa identidade. Pode ser algo pequeno, organizar seu espaço, tomar uma decisão que você vem adiando, estudar algo novo, falar com mais confiança, vestir-se melhor ou enviar uma mensagem que você postergou por insegurança. O importante não é o tamanho da ação, é a coerência. E antes de eu continuar, quero compartilhar uma experiência pessoal que poucas pessoas conhecem, uma que moldou profundamente a minha compreensão da autoimagem. Pouco depois de ler Pense e Enriqueça e decidir abrir a minha empresa de limpeza, entrei em um prédio comercial para oferecer meus serviços. Nunca havia feito nada parecido antes. Meu coração batia tão forte que eu sentia a pulsação nas minhas mãos. Ao entrar para falar com o gerente, pensei por um instante em desistir. Minha mente antiga me dizia: você não pertence a este lugar. Mas algo novo dentro de mim, uma voz que eu mal reconhecia, disse: vá em frente. E eu fui. Fiz aquela apresentação com a voz trêmula, mas eu fiz. Aquele cliente assinou comigo. Foi a minha primeira grande oportunidade. E bem ali, diante daquela porta aberta, entendi que a vida muda quando você muda, não antes. Você já passou por isso? Aquele momento em que tudo dentro de você quer recuar, mas você se sente compelido a avançar? Tais momentos moldam o seu destino. Você só precisa atravessar uma porta, mesmo que esteja tremendo. Agora, respire fundo, porque na próxima sessão vou mostrar como alinhar vibração, identidade e ação para ativar inevitavelmente a lei da atração, aplicando-a à vida moderna, à realidade daqueles com contas a pagar, responsabilidades, medos, prazos e incertezas. Quando finalmente entendi que a minha realidade respondia à minha identidade, não aos meus desejos, percebi algo ainda mais profundo. Você não atrai o que quer. Você atrai o que é emocionalmente familiar para você.
E isso muda absolutamente tudo. Se a abundância lhe parece estranha, se a prosperidade parece distante, se a confiança parece reservada para outros, então seu corpo, mente e emoções sempre o puxarão de volta para o que é conhecido, mesmo que o conhecido seja dor, escassez ou insegurança. É por isso que tantas pessoas tentam mudar suas vidas inteiras, mas permanecem presas na mesma velha realidade. E aqui está a parte que quase ninguém entende. A lei da atração não é sobre pedir e esperar. É sobre vibrar, sentir, incorporar e agir como se você já vivesse no nível que deseja. Mas como fazer isso no mundo real? Com contas para pagar, boletos se acumulando, velhos medos, novas dúvidas, comparações constantes e uma rotina que parece nunca diminuir o ritmo? Vamos trazer isso para situações que a maioria das pessoas enfrenta todos os dias. Imagine alguém que quer ganhar mais dinheiro, mas vive com medo de abrir seu extrato bancário. Essa pessoa evita o próprio dinheiro, evita olhar para ele, evita lidar com ele. Como o universo pode lhes dar mais de algo que emocionalmente rejeitam? Ou imagine alguém que quer abrir um negócio, mas teme críticas, julgamentos e o fracasso. Eles passam meses e meses planejando, estudando, esperando pelo dia perfeito, mas nunca agem. E enquanto esperam, o universo espera com eles. Porque o universo responde ao movimento, não à hesitação. Ou considere alguém que quer encontrar o amor, mas sempre escolhe parceiros que reforçam suas inseguranças. Porque o que é emocionalmente familiar parece mais confortável do que o que é saudável. A pessoa diz: eu quero um relacionamento feliz, mas vibra com o abandono, o medo e a expectativa de dor. Adivinhe o que ela atrai. É por isso que eu digo: a vida não lhe oferece o que você deseja, ela lhe oferece o que você tolera. E quando você se acostuma com pouco, a vida ecoa esse pouco de volta para você. Agora, para realmente mudar essa vibração, você precisa de 3 pilares, 3 movimentos internos que, quando alinhados, tornam a lei da atração praticamente inevitável. Primeiro, clareza emocional. Não basta saber o que você quer, você precisa saber como você quer se sentir. Se você não define a emoção que deseja experimentar, sua mente imediatamente reverte para as emoções antigas que já conhece. Segundo, identidade coerente. Você não se torna próspero quando recebe dinheiro. Você se torna próspero quando pensa, age e decide como uma pessoa próspera. Quer um exemplo prático? A maioria das pessoas gasta energia tentando economizar centavos, enquanto desperdiça oportunidades que poderiam gerar centenas de milhares de dólares ao longo dos anos. Uma pessoa com uma identidade próspera olha para as possibilidades, não para as limitações. Terceiro, ação inspirada. Ação inspirada não é agir por desespero, medo ou obrigação. É agir a partir de uma alta frequência, impulsionado pela visão. Quando você age inspirado, portas se abrem, pessoas aparecem, coincidências acontecem. E não é mágica, é foco emocional combinado com movimento. Um exemplo poderoso de alguém que ignorou esses pilares e pagou o preço é Mike Tyson. Um dos maiores atletas da história, ele sabotou sua abundância devido à falta de uma identidade sólida, clareza emocional e construção interna. Ele ganhou somas colossais, quantias que ultrapassavam dezenas de milhões de dólares, e perdeu tudo porque sua autoimagem nunca correspondeu ao tamanho de sua fortuna. Ele tinha dinheiro, mas não tinha a identidade para sustentar esse dinheiro. Isso acontece com celebridades, empreendedores, atletas e com pessoas comuns todos os dias. E há uma explicação científica para isso. Estudos mostram que cerca de 80% das pessoas que ganham grandes prêmios, como loterias, perdem tudo em menos de 5 anos. Por quê? Porque sua identidade financeira permanece a mesma de antes. Elas não se veem capazes de sustentar a prosperidade. O cérebro tenta reverter para o que é emocionalmente familiar. A identidade sempre triunfa sobre a circunstância. Agora quero que você reflita. O que é emocionalmente familiar para você? O que parece normal, mesmo que lhe cause dor?
E por que você continua aceitando isso? Se você muda o que é familiar, você muda o que é possível. Na próxima parte, vou mostrar como consolidar essa transformação, como aplicar os pilares da vibração, identidade e ação em sua vida diária. E como usar isso para criar uma vida estável, próspera e coerente, mesmo com os desafios que a maioria das pessoas enfrenta diariamente. Quando entendi que a vida só mudaria quando eu alterasse o que era emocionalmente familiar para mim, percebi que precisava consolidar essa nova identidade para torná-la permanente, não apenas um entusiasmo passageiro, porque é fácil sentir-se motivado por alguns dias, mas difícil sustentar uma alta vibração quando o mundo parece querer puxá-lo de volta para velhos padrões. E é precisamente aqui que tantas pessoas falham sem perceber. Elas tentam mudar suas vidas, mas continuam vivendo como seus velhos eus. Se sua vibração cai todos os dias, sua realidade segue o mesmo caminho. Se sua identidade reverte para o padrão antigo, sua vida reverte com ela. Se sua ação perde a coerência, seus resultados desaparecem. É por isso que comecei a trabalhar em 3 elementos diariamente, não esporadicamente, mas como um ritual de construção interna. E quero que você veja como aplicar isso no mundo real, agora mesmo, na vida que você tem hoje, com os desafios que você enfrenta, porque sei que você tem responsabilidades, medos, contas, inseguranças, dúvidas e momentos de exaustão. Todos nós temos. O primeiro elemento é a observação consciente. Trata-se de perceber quando você está caindo em velhos padrões de pensamento. Por exemplo, você decide que quer melhorar sua vida, mas assim que seu salário chega, a primeira coisa que pensa é: não vai ser suficiente. Ou quando recebe uma oportunidade e pensa: isso não é para mim. Esses pensamentos não são inocentes, eles são uma assinatura vibracional. E o universo lê exatamente isso. Com a observação consciente, você começa a identificar esses momentos e interrompe a velha vibração antes que ela tome o controle. O segundo elemento é o ajuste emocional imediato. Se você sente medo, insegurança ou dúvida, não tente lutar contra isso. Sinta, respire, deixe passar. Então, substitua por uma nova emoção. Algo simples, como gratidão por estar avançando, orgulho por tentar, confiança em um futuro que você ainda não consegue ver, mas escolhe acreditar. Esse microajuste é muito mais poderoso do que afirmações vazias que não mudam nada. A ciência mostra que pequenas mudanças emocionais repetidas ao longo do dia reconfiguram as respostas do cérebro e aumentam sua capacidade de tomar decisões alinhadas com uma identidade superior. O terceiro elemento é a coerência em pequenas ações. As pessoas querem resultados gigantescos, mas ignoram as pequenas ações que moldam a vibração diária. Se você quer prosperidade, cuide do que você tem hoje. Se você quer oportunidades, apresente-se de forma confiável para a vida. Se você quer relacionamentos melhores, fale como alguém digno de respeito. A coerência cria identidade. A identidade cria vibração. A vibração cria realidade. E agora quero trazer um exemplo poderoso de alguém cuja vida mudou porque entendeu esse princípio. Jim Carrey. Antes de ser famoso, ele escreveu para si mesmo um cheque no valor de $10 milhões por atuação. Ele carregava este cheque todos os dias, não como um amuleto, mas como um lembrete da identidade que estava construindo. Anos depois, ele recebeu aquela quantia exata por um filme. Isso não é coincidência. Este é o alinhamento de vibração, identidade e ação. E aqui está a verdade que libertou minha mente para sempre. A vida não muda quando você apenas deseja. Ela muda quando você realmente decide quem você é. E essa decisão precisa ser renovada todos os dias. Agora quero deixar você com um insight profundo, algo que carrego comigo até hoje. Você nunca atrairá um resultado maior do que a narrativa que você conta a si mesmo. Se sua narrativa diz que você é limitado, quebrado, azarado, pequeno, sua vibração ecoará isso. Mas se sua narrativa afirma que você é capaz, digno, preparado e em evolução, o universo encontrará maneiras de se alinhar com isso,
mesmo que você ainda não consiga perceber como. E é por isso que quero te oferecer um desafio final, potente, direto e transformador. Pelos próximos 21 dias, escolha 3 ações diárias que realmente incorporem a identidade que você aspira a viver. 3, não 10, não 20, apenas 3. Algo como acordar 10 minutos mais cedo para visualizar vividamente a vida que deseja experimentar, agir imediatamente em uma pequena oportunidade sem qualquer procrastinação, tratar suas finanças com respeito e transparência, anotando tudo, observando cada detalhe sem medo, ou decidir falar consigo mesmo como alguém que realmente valoriza seu próprio valor. 3 ações por dia, por 21 dias. Se você fizer isso com consistência inabalável, sua vibração mudará. Sua identidade se transformará. E quando sua identidade se transformar, a lei da atração finalmente se ativará. Sabe, enquanto você permite que essas ideias ressoem profundamente dentro de você, lembre-se de algo que eu sempre dizia. A mudança autêntica começa no instante em que você decide não voltar aos seus antigos padrões. E esse instante pode ser agora mesmo. Passei décadas da minha vida observando como uma única informação, uma percepção solitária, pode acender um farol na mente de alguém, uma luz que nunca se apagará. E talvez este vídeo tenha acendido um farol dentro de você. Ou talvez possa acender uma luz em alguém que você estima profundamente. Portanto, se alguma parte desta mensagem ressoou com você, compartilhe-a com uma pessoa especial. Não para concluir nada, mas para forjar novos caminhos. Porque quando você expande sua consciência e ajuda outra pessoa a fazer o mesmo, você gera uma onda de transformação que se estende muito além do que você poderia imaginar. Continue esta jornada comigo. Ainda há muito que podemos explorar juntos.